O seu perfil nas redes sociais precisa estar 100% integrado ao ecossistema do seu negócio. Ele precisa transmitir a mensagem certa, para assim se tornar um ativo estratégico e não ser só um perfil bonito ali nas redes sociais. E hoje eu vou te ensinar como fazer isso. Olá, bem-vindos! Eu sou a Ana Vaz. Aqui a gente fala sobre tudo que faz o digital funcionar de verdade. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal. A gente tem pelo menos 3 vídeos longos e vídeos curtos quase todos os dias, então tem bastante conteúdo para você. E hoje a gente vai falar sobre a importância do perfil na rede social como um ativo estratégico do seu negócio. Se você é um empresário ou um empreendedor, aspirante a produtor de conteúdo aqui nas redes sociais, eu identifico 3 erros que são bem recorrentes quando o assunto é esse. E eu vou citar eles aqui agora e eu aposto que você vai se identificar. O primeiro erro é você produzir conteúdo ou postar quando dá. E quando dá, eu me refiro a quando você tem tempo, quando você tem ideias, ou quando alguma coisa diferente acontece dentro do seu negócio e você posta nas redes sociais. O segundo erro é postar um pouco de tudo. Se você posta um pouco de tudo, você não centraliza o assunto dentro do que você resolve e acaba confundindo um pouco a cabeça da sua audiência. E confundindo também o algoritmo. Ou terceiro erro, que é o mais recorrente e pode ser que você se identifique mais, que é usar o Instagram como uma ferramenta para vender quando você precisa. E, na verdade, você precisa de uma construção de imagem e de posicionamento para que essa venda aconteça de forma mais natural. E não quando você precisa de vender e lá fazer um conteúdo especificamente sobre isso, onde a sua audiência vai se sentir um pouco... Oi? Tá vendendo para mim, mas nem tem relacionamento comigo? E aí você precisa entender que ter um perfil estratégico não é só sobre postar. É sobre produzir um conteúdo que vai te posicionar e construir a sua imagem ao longo dos posts, ao longo dos vídeos, para que a sua audiência comece a sentir segurança, comece a entender da sua credibilidade e comece, que é o que a gente mais quer, entender que você, ou o seu serviço, ou o seu produto, é a solução que ela está buscando para o problema dela. Mas isso só vai acontecer quando você tiver uma produção de conteúdo eficiente. E para você ter uma produção de conteúdo eficiente, você precisa ter o seu perfil integrado ao ecossistema do seu negócio. E o que é ecossistema? Ecossistema é tudo que sustenta o seu negócio. E eu estou falando de bastidores também. Eu estou falando do público, dos seus produtos ou dos seus serviços, do seu posicionamento, do processo de venda e da experiência do cliente. Isso tudo precisa estar muito bem empacotado para ser transmitido pelas redes sociais. Porque você já pensou que na maioria das vezes, hoje em dia, com o digital do jeito que está, a maioria das pessoas pode ter contato com a sua marca sem ao menos te conhecer? E se você vende produto físico, mesmo que você tenha uma porta aberta, você já parou para pensar que você pode fazer vendas online e que essas pessoas ainda não foram até o seu negócio? E o que a gente precisa fazer para que isso aconteça de forma eficiente? Todos os valores envolvidos no negócio físico e presencial precisam ser transmitidos pelas redes sociais. E isso a gente consegue fazer com uma estrutura bem feita. Esses conteúdos, eles precisam atrair o público certo, educar essa audiência sobre o seu produto ou seu serviço, preparar essa audiência para a solução que você entrega e direcionar essa audiência para uma ação clara. Então, de nada adianta se eu ficar aqui explicando o que eu faço, explicando o que eu vendo, criando conexão, se no final eu não tenho uma chamada para ação. Se eu não tenho um botão de clique aqui e me contrate ou clique aqui e compre. Então, é muito importante que esses 4 passos sejam muito bem especificados na hora de produzir o conteúdo. E agora eu vou trazer alguns passos para transformar o seu perfil nas redes sociais num ativo estratégico para o seu negócio de forma bem simples. Então, se você quer aprender isso de uma vez por todas, pega papel e caneta e vamos anotar aqui comigo. O primeiro passo é você ter clareza do seu modelo de negócio.
Você precisa saber exatamente o que você faz para ganhar dinheiro, o que coloca dinheiro dentro do seu caixa. E aí, depois que você estabelece isso verbalmente, você precisa transmitir isso nas redes sociais. Por exemplo, aqui no meu negócio, eu sou social media há mais de 5 anos, o meu serviço principal é gestão de redes sociais para empresas e empresários. E aí eu também tenho um curso que eu vendo, inclusive o link está aqui embaixo se você quiser se aprofundar mais nessa questão estratégica de conteúdo. Ele ensina exatamente sobre isso, mas esse é também uma fonte de renda. Mas eu preciso ter muita clareza de onde vem o meu dinheiro para que eu consiga produzir um conteúdo eficiente, não precise fazer um conteúdo desesperado de venda ali no meu perfil para quando eu preciso vender. O segundo ponto é você ter clareza de posicionamento. Você precisa entender perfeitamente o que você quer ser aqui nas redes sociais. Você quer ser vista como? Como uma especialista? Como uma referência aí no seu mercado? Como uma executora? A pessoa que pega o problema, executa e resolve? Ou como uma mentora? Aquela pessoa que eu vou pagar para ela me disponibilizar tempo e conhecimento para que eu possa sair do ponto A e chegar ao ponto B. Porque se você não tiver bem claro o ponto, como você quer ser visto, as pessoas também não vão entender a sua comunicação. O terceiro passo é você fazer uma estrutura de conteúdo com a sua função. Cada conteúdo precisa ter uma função implícita na hora de ser produzido. Isso significa que todo o conteúdo precisa ter uma intenção por trás dele. E entre essas intenções, 3 são indispensáveis. A primeira é a autoridade. Você precisa fazer um conteúdo de posicionamento. Nesse conteúdo de posicionamento, você pode estabelecer, por exemplo, quem é o seu cliente, quem não é o seu cliente, quais são os valores de marca que você acredita, o que você faria até de graça ou que você não faria por dinheiro nenhum. Isso tudo é conteúdo de posicionamento, que entra no conteúdo de autoridade. Para a autoridade também é interessante colocar as suas credenciais, a sua experiência, os resultados que você tem com o seu trabalho. Tudo isso é conteúdo de autoridade, é indispensável ter dentro de um perfil. O segundo conteúdo é conteúdo de educação. É você quem tem que educar a sua audiência. Isso não dá para ser terceirizado. Então, se a sua audiência não entende direito o que você faz, a culpa é sua. Se a sua audiência não está pronta para comprar de você, a culpa é sua. É você quem tem que produzir o conteúdo de educação. E como que faz esse conteúdo de educação? É explicar exatamente o que o seu serviço ou o seu produto resolve e como ele resolve. E principalmente, qual é o resultado que se a pessoa adquirir o seu produto ou contratar o seu serviço, ela vai ter no dia a dia, no final ali da compra. E por último, não menos importante, o conteúdo de venda. Depois que você já se posicionou, já educou a sua audiência, nada impede que você tenha conteúdo de venda, que é aquele conteúdo mais direto, que é a hora que você vai falar da transformação que o seu produto gera e colocar ali uma chamada para ação com o anúncio, né? Você precisa desse serviço? Clica aqui e vamos conversar. Você precisa desse produto? Já clica aqui e adquire o seu para não perder nada. Então, esse é o início da produção de conteúdo eficiente, estratégica, para começar a transformar o perfil em um ativo estratégico do seu negócio. E outra coisa que é muito importante é você ter uma mentalidade de empresário. Quando eu falo mentalidade de empresário, é você não ficar caindo nas armadilhas das redes sociais. A gente já viu passar várias trends, a gente já viu passar várias modinhas. Só que o empresário que é sério, que quer levar as redes sociais a sério, transformando ela em ativo, ele não precisa ficar seguindo essas coisas. Então, não precisa seguir trend, não precisa seguir modinha, não precisa fazer dancinha. Na verdade, você precisa produzir um conteúdo eficiente e personalizado. Porque se você começar a copiar o coleguinha, você nunca vai ter uma comunicação clara e individual.
O interessante com as redes sociais são as pessoas te conhecerem. Então, como que vai ser interessante se ela te conhecer imitando o outro? Não faz o menor sentido. Então, essa maturidade, ela vem falar para você o quê? Não precisa ser 100% estético, não precisa ter aquele perfil de Pinterest, onde tudo está devidamente no seu lugar, todas as artes são feitas por design. Definitivamente não precisa disso. Segundo ponto, não precisa seguir todas as trends, não precisa, tá todo mundo fazendo tal coisa, eu também tenho que fazer. Não, você não tem que nada. Se você visitar o meu perfil, que é esse aqui, você vai ver que eu não sigo trend e eu trabalho com isso, hein? E dificilmente eu entro em alguma dessas modinhas aí, mas é muito raro mesmo, eu nem me lembro a última vez que eu participei de uma trend. E um ponto que é, às vezes, um desejo, ou para mim, né, pode ser ruim, pode ser um mito também, que é viralizar. Para viralizar, você tem que estar pronto. Primeiro, se você não tem um perfil estruturado e viraliza, mesmo que no seu nicho, você dá um tiro no pé. Porque você viralizou dentro do seu assunto. E isso é maravilhoso, só que as pessoas vão chegar lá no seu perfil, elas vão encontrar o quê? Elas vão encontrar todas as informações que elas precisam para comprar de você? Porque não adianta nada ter um monte de gente seguindo o seu perfil se você não consegue vender para elas. Então, preocupe-se antes de viralizar em estruturar o seu perfil. A pessoa tem que entrar no seu perfil e saber exatamente quem você é, o que você faz e qual é a solução que você entrega, de forma muito clara, sem precisar escavar o perfil para poder descobrir isso tudo. E pior, se você viraliza com um assunto aleatório, vamos supor que você é essa pessoa que a gente já falou aqui, que usa o Instagram para falar um pouco de tudo. Vamos supor que você venda serviço de social media. E aí você viraliza falando sobre alisamento de cabelo. Olha que rolê. Porque isso vai te dar muito trabalho. Porque as pessoas interessadas em alisamento de cabelo vão começar a chegar no seu perfil. Na mesma velocidade que elas vão chegar, elas vão sair. E isso é o pior cenário. Isso é a pior coisa que pode acontecer no seu perfil, é viralizar dessa forma. Então, a melhor coisa quando a gente tem um perfil que é um ativo estratégico é ele ter previsibilidade. O melhor cenário quando a gente fala de um perfil que é um ativo estratégico do seu negócio é um perfil que, naturalmente, com a sua produção de conteúdo bem feita, ele gera demanda, ele quebra as objeções da audiência, aumenta a percepção de valor, ele sustenta o seu crescimento. Então, quando você tem uma produção de conteúdo inteligente, você consegue gerar esses ativos sem muito esforço, porque isso já é a sua estratégia, isso já está inserido na sua produção de conteúdo cotidiana. E se hoje o seu perfil não sustenta o seu negócio, pode não ser falta de esforço, e sim falta de integração. E a boa notícia é que isso se resolve com uma estrutura. E se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários se hoje o seu perfil trabalha por você ou é você que trabalha para ele. E se você ficou até aqui nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. A gente tem conteúdos toda semana, pelo menos 3 vídeos longos e vídeos curtos quase todos os dias. Então tem muito conteúdo aqui e até o próximo.